Shalom, meus amigos. Nós temos sido muito abençoados nessas mensagens que nós gravamos sempre às sextas-feiras, num lugar público, porque durante a semana vocês sabem que eu uso o chroma key, porque eu trabalho durante o dia, só posso gravar à noite. Nós temos sido abençoados porque a cidade de Jerusalém atravessa dias lindos e é uma grande luminosidade que recai sobre a cidade, mas o mundo esconde a luz divina. O Criador se oculta do homem. Esse é um dos nossos maiores desafios, sermos capazes de nos elevarmos espiritualmente para podermos perceber a presença divina em todas as coisas. A porção semanal da Torá é na Só. Essa é, curiosamente, a maior de todas as porções da Torá. O terror do jovem que ao completar 13 anos de idade vai fazer o Bar Mitzvah, porque ele vai fazer aliar a Torá, ele vai subir pela primeira vez a Torá para fazer a leitura, ele tem que fazer a leitura da maior porção da Torá. Mas se ela é maior, ela nos oferece, portanto, um maior conhecimento, uma maior sabedoria, e nós estamos aqui para tentar extrair dela toda essa sabedoria. Veja, nós atravessamos um período de 49 dias que foi a contagem de Homer, um período em que nós estávamos nos purificando. Atravessamos Lag BaOmer, que esse ano em Israel, como vocês sabem, foi dramático. No 50º dia recebemos a Torá em Shavuot, fomos ao Sinai e saímos de lá, com a lei divina nas nossas mãos. Alcançamos um nível de santidade que só tinha Adão Rishon quando foi criado, em Bereshit. Ora, Shavuot passou. E o que acontece com cada um de nós? Nós voltamos, depois desse processo que nos santificou, nós voltamos à realidade cotidiana do mundo real, do mundo físico. A tendência é que cada um de nós sofra uma grande queda espiritual. Mas Hashem não quer que isso aconteça. E Ele vai nos oferecer através da Torá e nessa parashá as ferramentas, os instrumentos, justamente para que nós possamos continuar nos elevando. E Ele faz isso como? Nos recordando do seu amor, nos oferecendo a sua luz. Sigamos adiante no estudo da Torá. Essa parashá, como ela é a maior de todas, naturalmente ela traz muitas mitzvot. Mas os três temas que eu considero os mais relevantes são o da mulher sotá, sobre a qual recai a suspeição de adultério, a do voto do Nazir, do Nazireu, e a bênção sacerdotal, o Birkat Kohanim. Acerca do Birkat Kohanim, eu já tive a oportunidade de gravar um vídeo. Recomendo a vocês que busquem a última publicação nossa, na nossa timeline no YouTube. No dia de hoje eu quero falar sobre o Nazir. Nós aprendemos dessa pessoa que ela faz esse voto se comprometendo a se abster do consumo do vinho. Existem outras obrigações, como por exemplo a proibição de cortar o cabelo. O Nazireu mais conhecido na narrativa da Torá é Shimshon, né? Traduzido em português, Sansão. E esse voto ele nunca pode ser cumprido por um período menor do que 30 dias. Mas antes de nós podermos avançar na compreensão do significado desse voto, é preciso compreender que é proibido se privar de qualquer dos prazeres permitidos por Hashem no nosso mundo. Você vai dizer assim, como assim, Átila? Eu não entendi. O Nazir ele não vai se privar do vinho? Sim, mas ao nos privarmos do vinho, nós estamos negando a bondade do Criador. O celibato para o judaísmo é uma aberração, uma abominação. Assim como o adultério, assim como o incesto, que significa uma abominação, a ausência de luz. Uma pessoa que escolhe o celibato, ela nega a possibilidade de uma existência comunal numa unidade familiar. Ela nega a possibilidade de viver a experiência de viver em família, de compartilhar de todas as experiências que vão ajudar também a se elevar no âmbito familiar. Tudo que Hashem criou no mundo é para os seres humanos utilizarem. E quando nós negamos qualquer uma dessas coisas, nós negamos a bondade do Criador. Naturalmente, nós devemos ser capazes de nos harmonizar no uso desses recursos materiais com as leis divinas. A Torá diz o quanto você pode beber num Kiddush de Shabbat ou no Seder de Pêssah, 4 taças de vinho. Nós estamos aqui, meus amigos, como eu já disse tantas vezes antes, para elevar o mundano.
Mas se a pessoa faz o voto, ela é obrigada naturalmente a cumprir. E ao assumir esse compromisso, a Torá determina que essa pessoa deve se afastar não só do vinho, propriamente dito, por o qual ela está proibido o consumo, mas também das uvas, das passas, das sementes, das cascas. Você vai perguntar, mas por que a Torá cria essas proibições adicionais? É para criar dificuldade para que o nazireu possa cumprir o seu voto? Não! É justamente o contrário. É justamente para estabelecer uma cerca que permita a proteção do nazireu, de modo que ele não viole o seu próprio voto. O vinho, todos vocês vão concordar, ainda hoje, o que dirá 3.000 anos atrás, ele é uma grande tentação. E se você está proibido de se aproximar mesmo das cascas da uva, é muito provável que você não acabe violando a proibição do consumo de vinho, ou seja, você vai garantir a abstenção do acesso ao vinho. Ora, o que a Torá está nos ensinando? Ela não está nos ensinando só uma forma do nazir não tomar vinho, ela está nos ensinando que as cercas existem para que nós possamos proteger aqueles que são os nossos maiores bens, os nossos bens espirituais. Eu não vou falar hoje sobre a sotá, mas uma das proibições no judaísmo é que um homem e uma mulher, naturalmente que não seja esposo, né, se encontrem sozinhos num lugar. Ou seja, ao estabelecer essa cerca, o judaísmo, através da sabedoria dos nossos sábios, procura impedir que algum ato impróprio seja praticado por esse homem e por essa mulher. Uma mulher casada não pode estar num ambiente sozinha com um homem que não seja o seu marido. Essa é uma das cercas que a Torá fixa, por exemplo, quando ela fala da sotá. Quando ela fica sozinha com um homem que não é o marido dela, ela cria sobre ela uma suspeição. E a mesma coisa acontece com o homem. Então nós criamos as cercas. Eu digo, os sábios do povo judeu criam as cercas para nos proteger de nós sofrermos o que? Quedas espirituais através da prática de atos, né, moralmente questionáveis. Mas nós devemos tomar a iniciativa de criarmos as nossas próprias cercas. Se você não quer transgredir o Shabat e você é fumante, você não pode ter um maço de cigarro às mãos durante o Shabat. Por quê? Porque você vai estar o tempo todo tentado a acender um cigarro para fumar. Então você não pode ter tabaco próximo de você durante o Shabat. Você não pode ir a um local inadequado para um jogador de cartas como um cassino se você tem a compulsão do jogo. A Torá não precisa fixar essa cerca. Você mesmo vai estabelecer as cercas de modo que um lugar pode ser adequado para mim e inadequado para você. E vejam que nós, seres humanos, somos muito rápidos ao estabelecer cercas para proteger os nossos bens materiais. Onde nós guardamos o nosso dinheiro no banco. O banco é uma cerca. Ele é o local onde nós entesouramos a nossa riqueza material para protegê-la de ser o quê? Tomada por uma outra pessoa. Se nós queremos proteger a nossa casa, nós contratamos segurança, um sistema de segurança para proteger esse bem. Se eu não quero tomar veneno, eu vou colocar na garrafa de um agente de toxicidade um símbolo bem grande, me lembrando que aquilo é inadequado. E se eu não quero que meu filho pequeno tenha contato com esse produto, eu vou colocar ele o quê? Distante do acesso das mãos daquela criança. Frascos tóxicos devem ter claramente indicado no seu rótulo a sua toxicidade. Nós criamos inúmeras cercas no mundo material para nos protegermos daquilo que pode causar risco a nós. Vejam que, quando eu era criança, quando você queria tomar um medicamento, você abria a tampa. Hoje em dia, as tampas, elas têm tantos sistemas de proteção que você precisa adquirir uma habilidade adicional para poder abrir a tampa de um remédio. Se você já visitou as colinas de Golã, você vai ver que existem várias áreas nas colinas que são limitadas ao acesso das pessoas. Por quê? Porque como foi uma zona de guerra entre Israel e a Síria, existe forte suspeita que essas áreas limitadas têm ainda no solo o quê? Minas terrestres. Ninguém, portanto, deve ficar por perto.
Esses exemplos todos que eu estou dando a vocês é para mostrar como nós, seres humanos, somos rápidos em fixar cercas para nos proteger no mundo material. Mas e os nossos bens espirituais? Infelizmente, a verdade é que nós não cuidamos das nossas posses espirituais da mesma forma que nós cuidamos dos nossos bens materiais. Nós criamos cercas, mas nós não criamos cercas que nos impeçam de sofrer quedas morais. Sábios do povo judeu nos oferecem, a Torá nos oferece essas cercas e nós devemos cumpri-las. Nós passamos tempo suficiente com as nossas famílias, meus amigos, ou nós nos dedicamos como verdadeiro workaholic em tempo integral ao trabalho. Se nós queremos proteger esse bem espiritual tão valioso que é a nossa convivência familiar, nós precisamos dar tempo para as nossas famílias. Fixar tempo para as nossas famílias é uma cerca também. É uma cerca no qual o que você procura proteger é justamente a tua vida familiar. Trabalho para a Torá é punição. Hashem estabeleceu aos homens a necessidade de nós ganharmos um pouco o suor do nosso rosto, mas isso foi uma punição. Nós devemos trabalhar, mas nós não podemos abrir mão dos outros bens espirituais que nós temos pelo trabalho. Quanto tempo nós devemos dedicar às nossas famílias? Isso é um tema fundamental porque grande parte da desordem do mundo decorre do fato de nós estarmos vivendo em famílias desagregadas, né? Famílias que se encontram em intensa crise moral. Se você não dá tempo ao seu filho e educa ele, você já sabe que o mais provável é que ele siga pelos descaminhos da existência. Essas cercas nos colocam naturalmente no caminho certo, na direção certa. Então nós devemos nos dar ao trabalho de erguê-las. Mas as pessoas do mundo não querem cercas. Elas acreditam que a liberdade se constitui basicamente na possibilidade de fazer tudo o que nós queremos. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Se eu faço tudo aquilo que o meu desejo quer, eu não sou livre, eu sou escravo. Todos nós temos enormes, gigantescos tesouros espirituais que podem desaparecer se nós não cercamos eles adequadamente. Nós devemos manter os frascos muito bem marcados para nós sabermos o que nós podemos e o que nós não podemos. E quando nós fazemos isso, nós evitamos os riscos que nos fazem sofrer as quedas morais. Meus amigos, nós travamos uma guerra permanente entre o nosso corpo e a nossa alma. Cada um deles busca ter o controle da nossa existência. Também já tive a oportunidade de dizer isso a vocês muitas vezes. Nós temos que nos esforçar para deixar que a nossa alma esteja no comando da nossa existência. É impossível fazer isso quando nós cedemos à vulgaridade, quando nós cedemos à lascívia, quando nós cedemos simplesmente com o gesto de nos comunicarmos por meio de palavrões. Nós devemos colocar uma cerca nas nossas bocas também, nós devemos colocar uma cerca nos nossos olhos, proteger tudo aquilo que é valioso para nós, porque por meio dos olhos entram até nós todas as influências que não devem entrar. Nós precisamos nos proteger, meus amigos. E é dessa forma que o Criador vai se manifestar para cada um de nós. Eu comecei dizendo, o mundo esconde a luz divina, mas a luz está aqui. Eu não disse que ela não está presente. Tudo é uma emanação da vontade do Criador. Portanto, o Criador nos cerca em tudo. Quando é que nós conseguimos perceber a presença divina? Quando nós nos protegemos, quando nós cumprimos a lei divina, estamos comprometidos com os nossos maiores bens espirituais, meus amigos. Shabbat Shalom.